Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nosso Deus está aqui no nosso meio, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Deus está presente, irmãos, amém? Como é bom estar na presença do Senhor. Não há nada que se compare a estar na presença do Senhor. Mas na presença do Senhor não é estar aqui, viu, assim, na igreja. Estar na presença do Senhor é estar diante dEle, não é? Estar perante a sua face. Bendito seja o seu nome. Glória a Deus. Estou feliz aqui estar vendo alunos e ex-alunos. Simone está ali, glória a Deus. Monique, Tassiana, João, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. João não é mais seu nome, não. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia, ela contém histórias, mas ela não contém histórias para que nós nos entretamos, não é? Ela contém histórias para que nós aprendamos. A Bíblia está cheia de histórias. Veja, a Bíblia, na verdade, ela é quase em grande, na maioria dela, história. Você tem na lei história. Você tem livros que nós chamamos de históricos. Nós temos no Novo Testamento muita história. Veja, nos evangelhos nós temos a história de Jesus. Não é uma biografia, mas é a história de Jesus. Então, a Bíblia ela contém muitas histórias. E as pessoas, muitas vezes, meus irmãos, perdem de absorver da Bíblia. Por quê? Porque elas querem ler coisas assim. Por exemplo, orai sem cessar. Como aquilo está claro, então não tem dúvida, eu tenho que orar. Mas nós perdemos muito quando nós não observamos o ensino de Deus através da história. Veja, de como ele ensina através, meus irmãos, da história. Por exemplo, quando você vai lá para o Gênesis, você vê a história dos princípios. E você observa, então, que naquelas histórias, daquela grande história do Gênesis, você tem vários ensinos nas vidas dos patriarcas, nas vidas de Abraão, de Isaac, de Jacó, nos erros dos homens. Você absorve muito daquela história se você olhar com calma. Você não pode olhar um livro daquele e dizer mesmo, olha, ele errou, ou ele acertou, e passou. Veja, não pode. Você tem que olhar aquilo ali e tem que entender um princípio fundamental, meu irmão. Deus fala através da sua palavra. Irmão, estou entendendo. Veja, você tem que olhar um texto e você tem que entender que Deus vai falar com você através daquele texto, daquela palavra. Você não pode passar por cima. E isso é um problema hoje, meus irmãos, grave, grave. É por isso que a palavra ela está desaparecendo, né? Sumiu. Está sumindo. Veja, nem toda palavra, irmão, efusiva é uma palavra ungida. Nem toda palavra eloquente é uma palavra ungida. Nem toda ela. Nós não podemos confundir as coisas. As pessoas confundem, às vezes, efusividade com unção. Outros confundem eloquência com unção. Não, meu irmão, não. Olhe, unção significa extrair da palavra o que a palavra tem, o que a Bíblia ensina. E eu vou dar um exemplo para vocês, veja, de como nós precisamos nos ater a isto. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis, veja lá. 1 Reis. Eu estava falando ontem sobre alguns desses textos com o Alisson. Primeiro livro dos Reis.
Veja. Nesse livro você tem a história do reinado de Salomão de uma perspectiva mais dura, mais incisiva. Aí você observa no 1 Reis, capítulo 1, antes de nós lermos, meus irmãos, veja que Davi está velho, o trono será sucedido por Salomão. Deus já havia dito isso a Davi. E acontece aí de um irmão de Salomão, mais velho, chamado Adonias. Ele se insurge e diz: quem vai reinar sou eu. Sou eu que vou reinar, porque eu sou mais velho. E aqui nós observamos, meus irmãos, veja, um princípio espiritual que permeia toda a Bíblia. Veja, toda a Bíblia é permeada por esse princípio espiritual. Qual é, pastor? Não importa qual reino, se o reino da luz, se o reino de Deus, se o reino do bem, se o reino do amor, que é o reino do Senhor, ou se o reino das trevas, do mal, da morte, não importa qual dos reinos, todos os dois reinos trabalham com estratégia, todos os dois. O reino de Deus trabalha com estratégia. O reino do mal, o reino das trevas, trabalha com estratégia. Ambos os reinos trabalham com estratégia. E você vai ver isso nesse texto. Veja, uma luta, uma guerra espiritual, que não aparenta, viu? E é aqui que está a importância de você observar a história. Você não observa aqui de princípio, isto que eu estou falando, mas você vê, se olhar com calma, que o reino de Deus e o reino das trevas trabalham com estratégia. Veja, Adonias, versículo 5, ele diz assim, a Bíblia: então Adonias, filho de Ragire, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. Agite o tivera depois de Absalão. Absalão foi o primeiro filho de Davi. E Absalão se levantou contra o pai. Aqui já tem uma coisa que de cara você observa, gente. Olha, de imediato você observa já um problema aí. O problema de Davi nunca ter contrariado o filho. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Presta atenção, meu irmão. Mas ele era homem. Ele tinha falhas, defeitos. E um dos defeitos do pai, veja, um dos defeitos de Davi é porque ele era um mau pai. Ele foi um mau pai. Por que ele foi um mau pai? É porque ele era um espancador? É porque Davi era um homem iracundo com os filhos? É justamente o contrário. Veja, nós quando imaginamos um mau pai, uma mamãe, nós imaginamos assim, não é? Normalmente um alcoólatra, um espancador, um abusivo. Mas Davi era um permissivo, gente. Ele não contrariava os filhos, não contrariou Absalão, Absalão se levantou contra ele. Não contrariou Adonias, nunca. E vai dar no que vai dar aqui, viu? Ele nunca contrariou o filho. E deixou o filho fazer o que quisesse. E isso, meu irmão, olhe, observe o que eu estou dizendo. Estragou a família dele. Estragou a família de Davi. Isso fez com que irmãos se levantassem contra irmãos. Isso fez com que houvesse morte dentro de casa. Porque Davi, ele não soube criar os seus filhos, não soube. Nunca os contrariou. Nunca contrariou nenhum, viu? Nunca contrariou Absalão, nunca contrariou Davi. É por isso, meus irmãos, que no leito de morte está escrito que ele disse a Salomão. Porque a gente entende que no leito de morte ele disse a Salomão que ele deveria ter dito desde antes. Ele deveria ter dito há muito tempo, porque o próprio Salomão, que viria a reinar, meus irmãos, ele foi um rei que por um tempo permaneceu muito
firme, muito fiel, mas depois, Salomão, o próprio Salomão, vacilou. E não seguiu os caminhos do pai, o rei Salomão. Mas observe que Adonias, ele intenta, não é? Ele intenta reinar. O que é que ele faz? Se cerca dos homens, olhe, de mais prestígio, versículo 7. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, que era capitão de Davi, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo Adonias. Veja o que foi que Adonias fez. Se cercou de Abiatar, que era o sumo sacerdote, se cercou de Joabe, que era o chefe da guarda, o capitão da guarda, e se juntou com homens e disse, agora eu vou aqui, olha, Deus disse que era Salomão, mas eu vou fazer aqui o meu, porque quem vai reinar sou eu. Isso foi Adonias. 8. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, o profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo, não ouviste que Adonias, filho de Ragite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Veja, o profeta Natã, um homem de Deus, um homem que vivia na corte do rei. Glória... Olha, meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Glória a Deus por homens como Natã. Que nós nos esquecemos dele. Por quê? Porque ele não tem tanto vulto assim, não é? Mas quando nós lemos as histórias da palavra, nós observamos a importância desses homens, olha, de homens como Natã. Natã não é um profeta falado como Elias, como Eliseu, como João Batista, como Jeremias, como Isaías, mas Natã teve um papel, meus irmãos, fundamental no reinado de Davi, na vida de Davi, no reino de Israel. É esse profeta que puxa a orelha de Davi, viu? Quando Davi, ele fica com Batseba, que agora era a esposa dele, ele manda matar praticamente o marido dela, tá certo? Que é Urias, e casa depois com Batseba, né? Davi que comete esse ato de loucura. É Natã que chega diante dele, do rei, viu? Natã, o profeta Natã, que chega diante do rei e conta uma parábola para Davi, porque ele sabia que Davi era um homem justo. E ele diz, olha, eu tenho uma situação para o senhor. Qual é? Um homem tem várias ovelhas e um vizinho dele só tem uma. E esse homem tem várias ovelhas, chegou uma convidada na casa dele. Ele, ao invés de matar uma das muitas ovelhas que ele tinha, matou a do vizinho, que só tinha uma. Esse homem que matou a ovelha do vizinho, daquele que só tinha uma, para os convidados, ele merece o quê? Disse para o rei Davi. Aí Davi se levantou e disse, no meu reino isso? Aqui? Não, ele merece a morte. Quem é esse homem? Traga ele aqui para ele morrer. Aí Natã disse, é o Senhor. Esse homem é tu. Porque Deus te deu mulheres. Você tem aí concubinas, você é rei, você casa por aliança, você casou por aliança, você tem a corte, você tem o reinado, e você pegou a mulher do... O que é isso? Pois agora o Senhor está te trazendo aqui, olha, para o teu juízo. Sabe o que é que Davi faz, meu irmão? Se ajoelha na hora, bota a cara no pó e diz, eu errei, pequei contra o Senhor. Aí Natã continua, viu? Não parou, não. Natã continua diz assim, olha, você traiu em oculto, tuas mulheres te trairão, e todo Israel saberá. E tem mais, a espada jamais se apartará da tua casa. E tem mais, o filho que você tem com ela, que é o filho que você ama, vai morrer. E morreu. Olha, saiu uma devastação
E o profeta falando para o rei, viu? Esse aqui, Natã, que era um homem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele percebeu, Davi velho, que Adonia, meu irmão, estava assim surgindo, cercando-se das pessoas mais influentes, que ele estava querendo, meu irmão, fazer, prestando atenção, viu? Uma sedição, e ele, com certeza absoluta, porque ele tinha, meu irmão, veja só, a mesma veia de Absalão, ele iria, mas com certeza absoluta, matar aquele que era o sucessor por direito, segundo Deus, que era Salomão. Ele iria, claro, matar Salomão e matar a mãe dele. E o profeta Natã percebeu isso tudo, chegou para Batseba e disse assim, olha lá como nós estamos lendo, versículo 12, vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Abra o coração para o que o Espírito está falando. Amém, meu irmão? Deixa eu te dar um conselho. Olha a estratégia do reino da luz, viu? A estratégia do reino de Deus. Presta atenção. Deixa eu te dar um conselho. Vai, entra ao rei Davi e diz-lhe, não juraste tu, Senhor meu, a tua serva, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Não foi isso que tu disseste? Por que, pois, reina Adonia? Veja que coisa interessante. Natã está instruindo Batseba a falar assim, eis que estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei e depois de ti e acabarei as tuas palavras. Você vai falar para o rei assim? E eu vou entrar como se não estivesse sabendo de nada. Meu irmão, olha, isso não é joguinho. Isso não é estratégia esdrúxula maquiavélica. Isso é, meus irmãos, a sabedoria do alto. Preste atenção. Aqui é o profeta Natã. Ele está dizendo, você vai falar assim com Davi. Sabe por quê, Batseba? Porque eu conheço meu rei. Eu sei como Davi é. Se você chegar lá falando de todo jeito, ele vai pensar que é fofoca. Que está tendo fofoca, que você está botando um filho contra o outro. Você está botando um contra o outro. Você tem que falar com sabedoria. Evoque o nome do Senhor. Tu não disseste pelo Senhor que era Salomão para reinar. Por que Adonias está reinando? Quando ele vai ficar surpreso, aí neste momento eu entro. Eu entro e vou dizer a mesma coisa para casar, para que ele entenda o que está acontecendo por baixo dos panos, o que é que está havendo, o que é que Satanás, viu, meu irmão? Presta atenção. Está intentando. O que é que está acontecendo aqui? Preste atenção, meu irmão. Porque Deus quer que nós sejamos sábios. Em uma era que rejeita a sabedoria, que abomina a sabedoria, que despreza a sabedoria, Deus quer que nós sejamos sábios. E acontece exatamente como Natã diz. Batseba vai falar com o rei, e falando com o rei, versículo 18. Veja, ela está falando com o rei Davi. E agora, pois, eis que Adonias reina, ó meu rei, Senhor, e tu não sabes, e matou vacas e bestas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas o teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos culpados e vamos ser perseguidos e mortos, viu? E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo, eis ali está o profeta Natã.
e entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra e disse Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim e ele se assentará no meu trono. Foi isso que tu disseste? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas e cevadas e ovelhas e abundâncias, convidou todos os filhos do rei, os capitães dos exércitos e Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele e dizem: viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou na presença do rei, e o rei estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E logo em seguida, meu irmão, ele faz o que Deus disse que ele deveria fazer. Preste bastante atenção, porque isto aqui não era a vontade do homem. Preste bastante atenção. Por Davi, se fosse por Davi, preste atenção, viu? O rei era Absalão, o irmão de Adonias. Davi amava tanto Absalão, olha, tanto, que mesmo Absalão, depois desse negócio que eu falei para vocês, com Batseba, a espada jamais se apartará da tua casa. Eles estão comendo, os filhos de Davi, e um meio-irmão, Amnon, se engraça por uma meia-irmã dele, filha de Davi, os dois filhos de Davi, Tamar. Eles têm uma relação e depois Amnon despreza Tamar. Essa menina, ela era irmã de Absalão. O que é que Absalão faz? Todos estão comendo, ele na frente de todos os outros. Chega por trás, pega o pescoço de Amnon e rasga na frente de todo mundo. Ele deveria ter sido, pela lei, morto. Davi o bane Absalão. Sabe o que Absalão faz? Volta escondido e começa a cooptar pessoas tristes com o rei, insatisfeitas. Aí forma um exército e persegue Davi. Salomão só para porque morre. Veja, por Davi, era Absalão o rei. Davi se angustia muito porque ele queria que Absalão reinasse em seu lugar. Mas, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus fala para ele que o rei é Salomão, ele diz: não quero nem saber, olha, o rei é Salomão. Mas ele não sabia, já era idoso, ele não sabia o que estava acontecendo. E ele, meu irmão, caso morresse, ficaria aquela incógnita. Quem foi que Davi colocou como herdeiro? Sabe o que é que Adonias ia dizer? Ele ia dizer: o herdeiro sou eu, porque eu sou mais velho. E depois, eu estou com as pessoas de influência. E já estavam dizendo: viva o rei Adonias. Já pensou? Viva o rei Adonias, viva o rei Adonias. Meus irmãos, preste bastante atenção. Abra o seu coração. Porque, meu irmão, minha irmã, o reino das trevas nunca para de lutar contra o reino da luz. E cabe aos guerreiros da luz, aos guerreiros do reino do Senhor, saberem lutar contra o reino das trevas. Porque se você não souber lutar
contra o mal, meu irmão. O mal vence, preste atenção no que eu vou dizer, viu? O mal vence você dentro da sua própria casa. O mal se insurge e vence você dentro da sua própria casa. É isto, fundamentalmente, que esse texto está ensinando. Quando Davi percebe o que está acontecendo, pela estratégia sábia do profeta Natan, veja, o profeta Natan não chegou logo falando nada. Batseba não chegou sozinha falando nada. Ele disse, fale assim ao rei, depois eu vou falar. O rei está velho, ele está muito idoso, mas ele é o rei Davi. E ele sabe que o que foi que Deus falou, ele me conhece, ele sabe que eu sou um servo do Senhor, ele vai ouvir as palavras que eu disser a ele, porque ele é temente a Deus, ele é um homem que teme a Deus. E foi exatamente assim, meu irmão. Quando Davi ouviu a história, o que estava acontecendo, ele disse o quê? Salomão vai ser o rei, porque Deus falou. Não é Adonias. Ele unge Salomão como rei. Salomão, imediatamente, todo Israel tinha que obedecer, porque ele estava vivo. Israel precisava obedecer. Salomão é ungido rei. O que é que Salomão faz? Salomão, ele dá clemência a Adonias. Ele estabelece uma paz com Adonias. Ele usa de misericórdia com Adonias, mesmo sabendo que Adonias não usaria de misericórdia com ele. Salomão usa paz, se vale da paz, forma uma aliança com o irmão, com Adonias, e diz, vai em paz para sua casa. Se você for um homem de bem, nenhum mal vai lhe acontecer. Eu não vou lhe perseguir, eu não vou atrás de você, eu não vou lhe matar, mas se você conspirar, você morre. O que é que acontece, irmão? Preste atenção ali. Isso não é uma regra, gente, exata, como matemática, 2 mais 2 são 4. Mas olha o princípio aqui, preste atenção. Se você não trata com o mal, devidamente, com o mal, preste atenção, não é que você estabelece de mal, não, nem o que você estabelece de bom. É com o que a Bíblia diz. Olha, se você não trata o mal devidamente, este mal, hoje ou amanhã, se voltará contra você. Mas pode estar certo como 2 mais 2 são 4. Agora, aí é exato. Inexato é o que eu julgo. Mas o que a Bíblia diz, preste atenção, é exato. Se você não trata, preste bastante atenção, se você não trata a coisa devidamente, o mal jamais ele vai parar até destruir você. Jamais. Porque é da natureza do mal. Você sabe aquela história do escorpião e do sapo, não é? Os dois querem atravessar o rio, não é? O sapo e o escorpião. E o sapo disse, eu vou atravessar porque eu boio. O escorpião, por favor, me ajude, eu também quero atravessar o rio. Ele fez, mas você é um escorpião, cara. Se eu for levar você, você vai me picar aqui. Ele disse, não, eu quero atravessar o rio, me leve. Aí o sapo disse, tá bom, monte aqui. No meio do caminho, o escorpião, tam no sapo. Então, uma enferroada nele. Disse, mas rapaz, tu não dissesse que não queria não ia fazer isso. Tu não falou que tu ia fazer isso? Como assim? Tu estás me picando. Ele disse, porque é minha natureza. Minha natureza é essa. É picar. Isso é um mal, gente. O que é que Adonias faz, meu irmão? Adonias chega para a mãe de Absalão, Batseba, para a mãe, e vai conversar sem querer, querendo, viu?
sem querer, querendo. Capítulo 2, 1 Reis 2:13. Então veio Adonias, filho de Ragite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse a ela: de paz é a tua vinda, Adonias? E ele disse: é de paz. Mentira. Presta atenção quando você estiver lendo a Bíblia. É de paz. 14. Então disse ele: uma palavra tenho a dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois ele: bem sabes que o reino era meu. Bem sabes, olha só, viu? Bem sabes que o reino era meu. E todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Quando nós lemos essa história, nós estamos lendo e estamos pensando que Adonias, rapaz, o Senhor deu, não é, o reino a Salomão, reconhecendo que Deus havia dado o reino. Não, meu irmão, ele está usando de lisonja. Presta atenção, ele está dizendo: o Senhor deu a Salomão, não é, o reino. Mas você sabe que ele era meu, não é? Você não sabe que o reino era meu? Esse reino era meu. Mas ele deu, o Senhor deu a Salomão. Usando de lisonja. Versículo 16. Assim que agora, uma só petição te faço, não me rejeites. E ela lhe disse: fala. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. Quem foi Abisag, meu irmão? Abisag, o rei Davi, ele estava velho, e eles pegassem assim, os homens naquela época, eles tinham uma concepção de que, para aquecer Davi, para ser uma enfermeira, para estar com eles, vamos pegar uma mulher virgem, vamos pegar uma mulher lindíssima. Alguns dizem que é esta aqui, a sunamita lá, viu, de Cantares, essa mulher aqui, Abisag. Pega uma mulher lindíssima e diz assim: vamos colocar ela para aquecer o rei. E ele vai se alegrar, porque ele é angustiado. E o rei já com aquela idade, os problemas todos, as questões familiares, Davi já idoso. E a Bíblia diz que Davi não toca nesta mulher. Ele não faz dela uma esposa, nem uma concubina. Ele não toca nela, ela permaneceu intocada. Presta atenção, viu? Era a mulher que Davi amava, ou que Davi respeitava. O que é que Adonias faz? Adonias, ele diz: me dê esta aí. Esta que foi, preste bastante atenção, viu, gente? Dada para ser mulher do rei. Mas ela é intocada, ela continuou virgem. Então eu posso ter com ela, eu posso contrair matrimônio com ela. O que é que Adonias estava querendo, irmão? Ele estava querendo, preste bastante atenção, legitimar o seu reinado. Ele estava dizendo: eu estou casado com uma princesa que foi dada ao rei, e o rei não quis, ela é virgem, então agora ela é minha mulher. Ele já tinha pessoas que o seguiam, e ele iria agora legitimar o seu reinado. Preste bastante atenção, viu? Um homem, não é? Adonias, que estava mostrando que só tinha um intuito, preste bastante atenção, conseguir o que queria. E depois que conseguisse o que queria, ele iria riscar do mapa Salomão, a mãe dele, ele iria fazer, meu irmão, como ele quisesse, uma vez que ele fosse rei. Ele iria claramente dar um golpe. Claramente. E o que é que me chama a atenção nesses dois textos, meus irmãos? A figura de Batseba. Batseba, uma mulher que ouviu o profeta Natã
E foi e disse, é verdade, vamos fazer assim, tá certo, e faz. Batseba agora, depois que passou, o filho já é rei, já está tudo bem. O que é que Batseba faz? Ouve Adonias. Vai falar com Salomão para que Salomão dê a sunamita como esposa de Adonias. Não percebe? Meus irmãos, isso ilustra o crente, a pessoa que não tem, meu irmão, um pingo de discernimento. Não tem discernimento, embora tenha bom coração, embora seja uma eleita do Senhor, porque o filho dela se tornou rei. Ela era uma mulher, não era uma mulher má, mas não tinha discernimento, meu irmão. Veja como nós podemos ser os nossos próprios inimigos quando não compreendemos as estratégias do reino das trevas. Porque o reino das trevas jamais fará paz conosco. Batseba faz exatamente o que Adonias quer. Vai para Salomão e vai pedir. Veja só, meu irmão. Batseba vai pedir a Salomão, para Salomão dar a sunamita, a Abisag, para Adonias. Olha o que acontece aí. Versículo 19. Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então o rei se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou na sua mão direita. Por favor. Na sua mão direita. Então disse ela, olha só uma pequena petição refaço, não me rejeites. E o rei lhe disse, pede minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse, dê-me desse Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Meus irmãos, preste bastante atenção. Preste atenção. Histórias não existem na Bíblia para que nós olhemos, vejamos o que queiramos e não sejamos alimentados por elas. Histórias existem na Bíblia para que eu entenda que isso está aqui porque Deus tem algo a ensinar através do que está aqui para a minha vida. E preste bastante atenção, porque há um princípio por trás disso. Não é algo subjetivo, não é algo que eu vejo que eu quero ver desse texto. Não. O texto está aqui com uma intenção. Havia muitas outras histórias que envolveram a época desses homens, as suas vidas. Por que essa está aqui? Porque neste enredo, não é para que você veja aqui qualquer coisa. Não, meu irmão, é para que você veja isto. Para que você compreenda, meu irmão, que o reino das trevas e o reino da luz trabalham com estratégias. E o que nós estamos vendo aqui é uma estratégia maligna agora, maligna, do mal. Batseba, inocente, infantilmente, vai e pede. E fala exatamente como Adonias fez. Eu me pergunto, por que Adonias foi nela? Veja, olha, gente, Adonias podia ter ido num sacerdote, ele podia ter ido no chefe da guarda, mas por que ele foi em Batseba, meu irmão? Sabe por quê? No mínimo, ele encontrou vulnerabilidade. Essa mulher é vulnerável. Essa mulher, ela não tem discernimento. Ela é vulnerável. Por que Adonias foi em Batseba? Por que não foi em Benaia, filho de Joiada? Por que não foi em Zadok? Por que não foi em outro profeta? Por que não foi em Natã? Por que ele não foi no profeta Natã? Por que ele não chegou para Natã e disse, Natã, fale ao rei Salomão, diga a Salomão que me dê a sunamita por esposa? Por que ele não foi no profeta Natã?
Por que ele foi em Batseba? Pergunte-se, irmão. Porque encontrou vulnerabilidade nela. E ela colocou sem saber. O plano dele acaba. Vamos lá. Vamos. Faça assim. Por favor, não me rejeite, Salomão, um pedido. Não me rejeite. Entregue a sunamita a Adonias, seu irmão. E aí vamos ter paz. Salomão olhou para aquilo. Olha aí a resposta, viu? Versículo 22. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. Ele está dizendo: minha mãe, você não está entendendo o que você está fazendo, não. Você está pedindo para ele o reino. Batseba deve ter caído em si nesse momento. Meu Deus! Adonias não parou de conspirar. Ele não parou de conspirar e ele continuará conspirando, até que eu morra e você também. Ele não vai parar de conspirar, porque é assim a natureza do mal, meu irmão. Não para. Olha o que é que Salomão faz. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua própria vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E olha o que acontece aí, gente. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele, o qual arremeteu contra ele, de modo que morreu. Se você olha esse texto, diz assim, se você olha esse texto sem a lente espiritual devida, você vai dizer: Salomão foi muito mal, não é? Não é assim, gente? Salomão foi muito mal, cruel, meu Deus, mandou matar o irmão, somente porque ele pediu. É porque você não está lendo bem a Bíblia, meu irmão. Isso aqui não está aqui, meu irmão, para nos encantar com beleza. Isso está aqui para nos ensinar verdades eternas. Isso aqui não está aqui para que a gente... não, meu irmão. Nem para que eu pense o que eu quero do texto. Nem para que eu projete no texto quem eu sou. Isso aqui está aqui para me ensinar. Se eu não atentar, se eu não usar as estratégias que Deus me dá para o bem, sucumbirei ante as estratégias que o mal tem contra mim. Se eu não peço a Deus sabedoria para agir de acordo com a vontade dele, não é a vontade do homem, não é a vontade de Natã, nem é a vontade de Batseba, nem é a vontade de Salomão. Preste bastante atenção, porque isso está permeando todo o texto. Foi o Senhor que disse, foi Deus que falou, foi o Senhor que confirmou, foi Deus que disse, e os homens, meu irmão, lutam. Eu vou terminar com isso, gente, olha. Todo mundo aqui se lembra da história de Caim e Abel. Todo mundo se lembra. Todo mundo se lembra que Caim foi perdoado por Deus, embora o juízo sobre ele fosse um juízo terrível. Deus disse a ele: jamais a terra vai dar a força. Enquanto você plantar, a terra não vai dar. Isso para Caim foi a morte. Sabe por quê? Porque Caim era um agricultor. Ele veio da Deus, da terra. Ele era um agricultor. O que Caim faz?
O que é que Caim faz? Ele vai e funda uma cidade. A primeira cidade do mundo é cainita, é de Caim. Agora, onde é que ele faz a cidade, irmão? Leia a história. Ele faz a cidade, sabe aonde? Vou dizer. Ele vai para o Oriente e faz a cidade em frente à entrada do Éden. Nas portas do Éden. Monta uma cidade. Sabe por que Caim não invadiu o Éden? Porque a Bíblia diz que Deus colocou querubins na porta e uma espada revolvente, protegendo a árvore da vida. Mas Caim, no coração dele, ele tinha consigo a ideia de que ele foi o injustiçado. Ele deveria ter o que era dele por direito. Ele nunca desistiu de ser aquele irmão assassino. Olha, preste atenção, gente. Não é à toa que a descendência de Caim é que começa a bigamia. É a descendência de Caim que começa com assassinatos mesmo. É um descendente de Caim que é o primeiro genocida de Caim. Porque, meus irmãos, Caim, ele deveria ter tido uma outra postura depois do perdão de Deus, que colocou um sinal nele, para que ninguém o maltratasse, para que ninguém o matasse. Deus coloca um sinal em Caim para que Caim seja preservado por amor, meu irmão. Caim vai e monta uma cidade de frente para o Éden. Nas portas do Éden, olha. Se ele vacilar, eu entro lá e como o fruto da árvore da vida. Você acha que Deus botou 2 querubins para guardar por quê, meu irmão? Porque Deus queria embelezar o Éden, é? Ornar o Éden. Coloca 2 querubins guardiões na frente do Éden, por quê? Porque senão os homens já teriam invadido, irmão. O que é que Deus está dizendo para mim e para você essa manhã? Ele está dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Filho, deixa eu te usar. Amém, meu irmão? Deixa eu usar você. Deixe eu fazer morada no seu coração. Deixa eu te dar as estratégias certas para as minhas vitórias. Aleluia. Faça como eu estou dizendo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Faça assim. Seja fiel. Ouça o que o Senhor está falando, irmão. E você vai ter vitória. Por pouco, viu? Salomão não perde o reino. Olha, muito pouco. Muito pouquinho. Salomão não perde o reino. Mas o mal foi vencido. A Bíblia diz o seguinte, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Aí tem gente que olha esse texto, lá de Efésios, e diz assim, tá vendo, gente? Nós não podemos entrar com as pessoas, porque a nossa luta... Sim, meu filho, certo. Mas Paulo está dizendo que a luta é numa esfera muito pior. É isso que Paulo está dizendo. Gente, vocês estão pensando que a nossa luta é contra coisas humanas? É isso que Paulo está dizendo. Guerrinhas humanas acabam aqui. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas principados e potestades, os verdadeiros dominadores deste mundo tenebroso, as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. É o que Paulo está dizendo. Paulo está chamando os efésios a que entendam a gravidade da sua luta. Não é minimizando, não, meu irmão. Está dizendo, olha, a nossa luta é contra uma coisa muito, infinitamente pior. Que é o que Deus está falando para mim e para você esta manhã. Não baixe a guarda. Não desista. Não baixe a cabeça, não baixe a guarda.
Deus está aqui no nosso meio, amém, meu irmão? Que o Senhor Deus aplique essa palavra em nosso coração. Vamos ficar em pé, gente. Esqueci de fazer menção do marido de Monique. Como é seu nome, meu querido? Como? Bem-vindo, Mariano. Viu? Deus abençoe, querido, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Você foi abençoado, meu irmão, essa manhã? Deus está aqui no nosso meio. O Senhor Deus está falando aos nossos corações. Que a palavra dele encontre guarida em nossos corações. Morada em nossos corações. Saia daqui, meu irmão, com isso. Duas certezas. A primeira é que o mal sempre procurará buscar as suas vulnerabilidades. E a segunda é que ele jamais desistirá, até ser completamente esmagado. O mal jamais vai parar. Nós paramos, viu? Nós ficamos chupando o dedo. Nós nos tornamos displicentes. Nós dormimos. Nós nos cansamos. Nós nos fadigamos. Nós nos irritamos. Nós desistimos. Nós baixamos a guarda. O mal não. Parece uma bobagem isso, gente, mas você já ouviu de um demônio que veio para cá? Já viu? Algum demônio? Não, eu quero voltar para o céu, eu quero me arrepender. Você já viu isso? Mas nas nossas tradições, nós temos anjos que foram para o lado de lá, não é? O anjo já foi para o lado de lá. Mas você não vê demônio vindo para cá não, viu, gente? Eu não estou dizendo que o mal é mais forte que o bem, não é isso. Eu estou dizendo que a natureza dele, nós não podemos negligenciar. Amém? É por isso, meu irmão, que o Senhor nos dará um corpo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós virmos a ser, para nós sermos como Ele é. Aleluia. Nesse corpo mortal não habitará mais corrupção. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que a Aline orou aqui há pouco. E é por isso que nós devemos ansiar. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, louvado, engrandecido seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por essa manhã. Por cada pessoa aqui presente. Por cada louvor. Por cada oração. Por cada ministração. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está falando através da sua palavra. Abre o nosso coração, nosso entendimento. Dá-nos uma semana, meu Deus, de diligência. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor foi quem nos reuniu aqui essa manhã. Muito obrigado, meu Deus. Abençoe Évica. Abençoa, meu Deus, essa igreja. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ama muito. O teu amor, meu Pai, excede o firmamento. É infinito. Louvado seja o teu nome. É o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem nos dá vitória. Abençoa os casais aqui, as famílias, os pais, os filhos. Abençoe aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam desde agora sobre nossas vidas e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus.